não há o menor problema em se dizer que é contrário ao desarmamento, por exemplo. Outra coisa bastante distinta é o presidente da República utilizar a prática do armamento como uma prática legítima e quase que substituindo as instituições democráticas que se prestam justamente para evitar essa justiça pelas próprias mãos, né? Isso é bastante grave da perspectiva, inclusive, simbólica para a sociedade, porque quando um presidente fala isso, na prática, o que ele está apresentando é que ele não confia, inclusive, no sistema que o elegeu, né? Isso é bastante grave. E quando eu falo, quando ele coloca, né, nesse sistema todo, nessa narrativa, o caso lá de uma pessoa que estava na praça e que se tivesse armada jamais aceitaria, tá? Ele está propondo a barbárie, né, diante de uma situação que ainda tem, por exemplo, em relação a esse decreto, uma previsão de revisão judicial. Quer dizer, o caminho correto, né, o instrumento jurídico democrático que o nosso sistema oferece para um caso como esse, não é o cidadão sair com um revólver na cintura e reagir à atividade de um policial ou de quem quer que seja, mas sim da própria sociedade, por entidades organizadas, etc., por exemplo, questionarem esse decreto que admitiu esse tipo de ato, né? Quando a gente faz essa guerra de todos contra todos, a gente está praticando uma espécie de incivilidade absurda. Nós estamos voltando, né? Nós estamos antes de Hobbes, você sabe muito bem disso, né? Nós estamos na luta de todos contra todos. A gente precisa justamente do Estado para que a gente tenha a solução de conflitos por intermédio de um poder, né, constituído, que é um poder que deve guardar, como o Glyn bem colocou na resposta anterior, um caráter de isenção e aparência de isenção, né? Esse tipo de politização das instâncias judiciais é perigosíssimo. E eu coloco instâncias judiciais, embora procuradores, promotores não integrem propriamente o Poder Judiciário, mas atuem junto ao Poder Judiciário, eu também coloco esses operadores do direito como operadores que têm que tomar muito cuidado ao se manifestar, né? No caso específico do presidente, eu creio que essa é a maior gravidade. Essa é a frase que coloca em risco a paz social, que é o objetivo maior do Estado. A gente nota um movimento pela liberalização das armas constante. Só que antes de qualquer coisa, os atos administrativos, eles podem, de repente, modificar o calibre que é permitido, qual que é restrito e tal. Esses dias me mandaram uma lista, houve uma mudança, até acho que a mira laser agora, a mira laser a pessoa pode comprar agora, qualquer cidadão, antes era o policial. Então você chega num ponto, que eu até li a matéria, falou assim, que o cidadão agora ele vai ter uma arma, de repente, mais potente do que a do próprio policial. Isso é um problema real mesmo. E o policial é aquele braço do Estado que vai poder usar a força se precisar. Então, imagine um confronto, a gente já vê na realidade, naqueles lugares sensíveis dominados pelo narcotráfico, a dificuldade da polícia de entrar ali para prender uma pessoa que está procurada, como aconteceu, infelizmente, a morte desse adolescente esses dias. E o que estava por trás era um mandado de prisão para ser cumprido e não conseguiram cumprir, pelo que eu entendi, né? Então, o que acontece? Se você começa a criar uma desproporção tamanha em que as armas, além daquelas que estão no mercado lícito também elas serão armas mais potentes, em maior quantidade, mais munição, etc., você vai causar um problema de segurança pública. Agora, se a conduta é crime ou não, aí tem que analisar com mais calma. Mas há um problema de segurança pública, com certeza. Na minha opinião, o objetivo do movimento de Bolsonaro é exatamente como a Tânia disse. Eles querem essa ameaça para a segurança pública. Eles querem instabilidade civil, eles querem um conflito entre os poderes, entre as instituições. Por quê? Porque isso eles podem usar para justificar medidas repressivas. Lembra quando Eduardo Bolsonaro disse sobre o AI-5? Ele disse que talvez vamos precisar um novo AI-5 se o conflito e instabilidade civil que está acontecendo agora na Chile
chega aqui no Brasil. Eu estou pensando assim. Lembrando sempre que ele baixou decretos ampliando a posse de armas, que ele extinguiu 3 portarias que faziam a rastreabilidade de armas, mandou demitir o general que cuidava desse departamento no Exército, portanto, fazendo uma interferência no Exército. Aliás, existe uma DPF, uma arguição de descumprimento do preceito fundamental do PSOL, que está com o ministro Alexandre de Moraes, justamente questionando a constitucionalidade dessa decisão que extinguiu as portarias, e agora a portaria da reunião multiplicando, insisto, escandalosamente por 33 a quantidade de munição que pode ser comprada, não é? Portanto, além, entendo eu, agora, o jurista, o Rábula Reinaldo Azevedo, jurista formado sozinho, viu, Luiz Fernando? Sabe nada, mas enfim. Entendo que há ali a admissão de crime, e este crime tem atos de ofício. Aquele que o Sérgio Moro aponta não tem ato de ofício. Esse tem. Esse tem as portarias todas, né? Qual